Olá! Eu sou o Gato de Cheshire, personagem do livro Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Esse livro e um outro chamado Através do Espelho são obras do escritor britânico Lewis Carroll. A personagem Alice é uma homenagem a uma garotinha de 7 anos chamada Alice Little. Mas Lewis Carroll não era o nome verdadeiro desse escritor. Na verdade, este foi um pseudônimo usado por Charles Dodgson, um professor de matemática. Olá, eu sou Charles Dodgson, também conhecido como Lewis Carroll. Quando escrevi os livros de Alice, eu usei a minha imaginação para criar personagens e situações inusitadas. Muitas dessas situações foram inspiradas em jogos de lógica que sempre foram a minha paixão. E hoje nós vamos falar sobre algumas dessas situações aparentemente malucas. Pareces triste? Posso cantar uma canção para consolá-la? É muito comprida? É comprida, mas é muito, muito bonita. Todos os que me ouvem cantá-la ficam com lágrimas nos olhos. Ou Ou o quê? Ou não, é claro. O nome da canção é chamado Olhos de Haddock. Esse é o nome da canção, não é? Não, você não entendeu. É assim que o nome é chamado. O nome, na verdade, é O Velho Homem Velho. Nesse caso, eu deveria ter perguntado: é assim que a canção é chamada? Não devia. Isso é completamente diferente. A canção é chamada Modos e Meios, mas isso é só como ela é chamada. Entende? Bem, então qual é a canção? Eu já estava chegando lá. A canção é realmente: nada vou lhe esconder, não há muito a ser contado. Vi um dia um ancião numa porteira sentado. Sir Carroll, o senhor vai mesmo conseguir me explicar o que esse cavaleiro quis dizer? Vou sim. Afinal, fui eu que escrevi o livro, lembra? Esse diálogo, minha cara, tem muito a ver com uma questão própria da época em que o livro foi escrito. Desde a antiguidade, alguns conceitos matemáticos incorrem em contradições lógicas aparentemente sem solução. Essas contradições ficaram conhecidas como paradoxos e são problemas que atormentam matemáticos e filósofos até hoje. Um dos paradoxos filosóficos mais antigos e famosos que se tem notícia teve origem na Grécia Antiga e foi resultado de uma contradição proposta por um cretense chamado Epimênides. Ele disse: todos os cretenses são mentirosos. Mas afinal, ele estava mentindo como todos os cretenses ou estava falando a verdade? Mas se a gente sempre pensar desse jeito, nada é verdadeiro nem falso. Era por isso que os paradoxos representavam um obstáculo para a evolução do conhecimento. Justamente na época em que eu escrevi esses livros, Alice, os pensadores do mundo todo estavam animados com a possibilidade de entender como funciona o raciocínio matemático. O grande tema era a formalização do raciocínio matemático. Como é isso? Desde a Grécia Antiga, os pensadores acreditavam que o raciocínio deveria seguir certas regras, mas foi só a partir do século XIX que os lógicos conseguiram avançar no conhecimento dessas regras. Porém, a maioria dos paradoxos ainda está longe de ter sido resolvida e constitui um instigante desafio para os lógicos e filósofos da linguagem. E o que a formalização tem a ver com a loucura do cavaleiro e sua canção com nomes e nomes dos nomes? Tem muito a ver, Alice. É através da formalização que o nosso querido cavaleiro consegue compreender qual informação você quer sobre a música. Ele usou um tipo de raciocínio formalizado posteriormente pelo filósofo e lógico Bertrand Russell, na sua chamada teoria dos tipos. Essa teoria organiza as informações em hierarquias que permitem ordenar várias categorias: coisas, nomes de coisas e nomes de coisas, e assim por diante. Então o cavaleiro está apenas tentando organizar o raciocínio e eu aqui tão sem paciência com ele. A coisa, no caso, é a canção propriamente dita. É a ela que o cavaleiro se refere quando diz que a canção é:
Nada vou lhe esconder, não há muito a ser contado. Vi um dia um ancião numa porteira sentado. Já quando o cavaleiro diz que a canção é chamada Modos e Meios, ele está se referindo ao seu nome popular. É como uma espécie de apelido da canção. Mas o verdadeiro nome da coisa, que é a forma como a canção é chamada oficialmente, é O Velho Homem Velho. Mas quando ele diz que o nome é chamado Olhos de Adoc, ele se refere ao nome do nome da coisa. Mas que estranho, por que dar um nome para o nome da canção? Ora, se a gente pensar que as coisas podem ter nome, e o nome de uma coisa, por exemplo, uma canção, é ele próprio uma coisa, então ele, o nome, também poderia ganhar um nome. Nesse caso, o cavaleiro não está mais se referindo diretamente à canção, e sim ao nome da canção. É o que conhecemos como metalinguagem. Metalinguagem? Exatamente. A metalinguagem é uma outra linguagem que é usada para falar de uma certa linguagem. Como ela fala de outra linguagem, ela está além ou acima da primeira linguagem. Por isso, ela é chamada de metalinguagem. Que interessante. Então, quando ele diz Olhos de Adoc, isso não tem nada a ver com a canção. Tem a ver só com o nome da canção. Essa é a ideia, minha querida. No começo, essa sistematização ou formalização do pensamento tinha como objetivo representar o raciocínio humano de uma forma bem estruturada, definindo uma linguagem formal para a matemática. Essa estruturação é o que chamamos de sistema axiomático e sua linguagem é totalmente diferente da linguagem informal que usamos no dia a dia. Então, a tal formalização conseguiu acabar com todos os paradoxos da matemática? Agora a gente consegue responder a todas as perguntas? Na verdade, não. Com esse método, foi possível formalizar os paradoxos dentro de um sistema lógico particular. Esse sistema é como se fosse a aritmética dos números naturais, que você conhece, com as suas definições de soma e multiplicação e suas regras. Mais tarde, porém, um matemático e filósofo chamado Gödel provou que esse tipo de sistema admite ao menos uma sentença verdadeira, que não é demonstrável. Esse é o chamado teorema da incompletude. Em outras palavras, dentro desse tipo de sistema, não somos capazes de responder a todas as perguntas. Mas qual é a pergunta que não tem resposta? Essa que você acabou de fazer, por exemplo. Não sabemos quais são as perguntas sem resposta. Apenas sabemos que elas existem. Por isso seguimos perguntando, e é assim que o conhecimento humano se desenvolve. O que é isso na minha cabeça? Uma coroa? É uma coroa de ouro, minha querida. O conhecimento a transformou em rainha. Rainha? Sir Carol, obrigada por ter me ensinado tanto a ponto de eu poder me transformar em rainha. Vou correndo procurar meu castelo, e meu trono, e meus súditos. Adeus, Sir Carol.